Alô, almirantes, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de notícias do Vasco da Gama. A bola da vez foi Alexandre Matos, demitido nesta quinta-feira pela 777 Partners. Veja a entrevista exclusiva do CEO Lúcio Barbosa explicando os motivos da demissão de Alexandre Matos. Mas antes de prosseguirmos, deixe seu like e comentário. Como também não esqueça de dar aquela força no canal e inscreva-se. Nesta quinta-feira, o Vasco anunciou a demissão de Alexandre Matos, que ocupava o cargo de diretor esportivo. A decisão, comunicada pela administração da Sociedade Anônima do Futebol SAF do Clube Vasco da Gama, marca o fim de sua jornada com o time carioca, apenas 100 dias após sua chegada ao Cruz Maltino. Em coletiva de imprensa liderada pelo CEO Lúcio Barbosa, detalhou as razões por trás da saída de Matos e os futuros planos para a equipe. Fontes indicam que a confiança entre a SAF e Matos foi abalada, principalmente devido a descontentamentos relacionados ao comportamento do diretor nos bastidores. Um incidente-chave para essa decisão foi o vazamento de mensagens entre Matos e um jornalista, nas quais o diretor discutia o processo de contratações do clube. Embora, recentemente Matos tenha tentado adotar um tom mais conciliatório nas suas declarações públicas sobre a 777 Partners, os conflitos nos últimos meses foram determinantes para seu desligamento. Em uma conversa rápida com jornalistas, Alexandre Matos citou divergências de visão como motivo para sua saída. Um momento particularmente tenso ocorreu no início de fevereiro, durante uma coletiva de imprensa para a apresentação de novos jogadores. Na ocasião, Matos falou sobre as dificuldades enfrentadas devido aos vetos da 777 em relação às suas sugestões de contratações. Ele expressou a vontade de ser mais agressivo no mercado de transferências e mostrou-se insatisfeito com a lentidão nos processos de contratação do clube. Vamos à entrevista do CEO Lúcio Barbosa. Em relação ao Alexandre, todos nós ficamos contentes quando ele veio para o Vasco. Acho que ninguém precisa dizer o tamanho do Alexandre no mercado. Sobre ser agressivo no mercado, a gente está entre os 5 que mais investiram nessa janela. Então, isso mostra a nossa agressividade no mercado, a gente está sim sendo agressivo. Em relação à agressividade dos 5 maiores do Brasil. Então, a gente tem sim orçamento para estar entre os 5 maiores do Brasil hoje, contratar entre os 5 maiores do Brasil. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não contratação, isso cabe ao diretor de futebol, né? Mais uma vez a autonomia aqui na mesa. E claro que a gente cobra, claro que a gente conversa. E novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que a gente tem hoje, e claro que a gente vai sempre brigar para reforçar esse elenco, para a gente ser mais competitivo, como a gente falou no ano passado, no final do ano passado. Todo processo no mundo ele pode ser melhorado, né? Isso é uma certeza absoluta de qualquer processo que a gente converse. A gente tem vários exemplos de muita rapidez de jogadores analisados e aprovados em 15 horas, em 20 horas, em 24 horas. O Veguete é um caso, um último jogador que acabou não vindo, foi analisado e aprovado em 15 horas. Né? A gente começou numa sexta à noite e sábado, depois do almoço, já estava aprovado. Infelizmente não deu certo. Tem outros processos que demoram um pouco mais, tem mais análise de relatórios médicos, mais análise de outros setores, justamente por algum histórico do atleta. Cada atleta é um atleta, né? É único em seu histórico e único em sua performance, histórico de lesões, histórico de saúde. Então, cada um é um processo diferente e a gente tenta padronizar ao máximo, mas é claro que cada um puxa de vez em quando para ser mais rápido ou para demorar um pouco mais. E, novamente, todo processo pode ser melhorado, não tenho dúvida disso. É realmente a quebra de confiança, como aconteceu. Foi exatamente isso que eu falei para ele hoje. Vocês acompanharam aí o que aconteceu, então a gente não precisa entrar em todos os detalhes. E a gente não vai citar mais detalhes até em respeito aos nossos processos, ao nosso compliance, ao nosso jurídico. E eu tenho certeza que o Alexandre ele entendeu. A gente tinha conversado ontem já por telefone e hoje a conversa foi pessoal. Então o principal motivo de fato foi a quebra de confiança. Primeiro que existe autonomia sim, tanto é que alguns jogadores que ele trouxe foi ele que indicou, então a autonomia é total. E é claro que a autonomia tem limites, né? Como no seu canal, algum parceiro seu querer chegar no seu canal e falar alguma coisa, você vai impor o limite. Então o que a gente precisa entender existe autonomia, existe um planejamento
Existe um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Então hoje ninguém pode ter mais autonomia que o Vasco. O Vasco ele tem um comando que tem que ser obedecido. A gente tem regras, a gente tem compliance. E não foi por falta de comunicação. Né? A gente falou muito sobre isso. Sobre vazamento de informações, sobre planejamento, sobre como é que funciona o orçamento. E quando você chega perto do seu teto orçamentário, é natural que se exija um aprovamento adicional de orçamento. E é natural que isso demande um pouco mais de tempo, porque você precisa de aprovação dos membros do conselho. Mas a autonomia sempre existiu. Então, assim como em todas as outras áreas da SAF, a gente dá a responsabilidade, dá a autonomia. A gente tem um planejamento, como funciona, qual o orçamento, e vamos em frente. Acho que é natural divergências acontecerem. Né? Claro que sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. Eu acho que isso é parte do nosso trabalho, parte do nosso dia a dia. Eu não concordo com tudo de todas as áreas. A gente debate e várias vezes eu sou convencido do contrário. E a gente debate muito internamente com a 777, com o CRVG, e não tem esse problema. Porque isso é natural, qualquer empresa, né, você provavelmente na Globo, você tem algumas divergências, às vezes você cede, às vezes o outro cede, e é um poder de convencimento ali que a gente tem. Eu ouvi isso do desgaste também, e o Matos me ligou para falar sobre isso, e falou, já sentei com o Emiliano, com o Ramon, tá tudo resolvido. Eu falei, tá bom. Eu nem fui no CT para falar nada, porque ele me ligou e falou que estava tudo resolvido. Eu acho que teve essa reunião sim, e eles resolveram internamente. Novamente, o principal motivo foi a quebra de confiança, e aí dentro disso temos vários, vamos dizer assim, submotivos, mas acho que a gente não tem que ficar entrando em detalhe aqui, até por respeito ao Alexandre Matos, que é um grande profissional, e por respeito ao nosso compliance, ao nosso